Da igreja com a santa paz do Senhor Jesus, trazer aqui uma palavra breve para vocês. Hoje é dia 25, né, que se comemora a data do nascimento de Jesus Cristo, mas a gente sabe que ele não nasceu. Se você for na história, você vê que ele não nasceu, não está escrito na Bíblia isso. Foi decretado por o imperador Constantino, né? Eu vou trazer aqui uma palavra que fica lá no Salmo 128, que representa o Salmo da Família. Hoje tem muitas pessoas reunidas, confraternizando dentro dos seus lares, porque essa data ficou fixada, né? E a gente sabe como o Constantino, apesar de tudo, né, da sua política, né, dos seus interesses, acabou obedecendo a Deus, porque, irmãos, até aqueles que não são cristãos, que são gentios, que são ímpios, obedecem a Deus. E ele obedeceu. Por quê? Porque algo, né, o Espírito Santo trabalha de forma assim extraordinária nos corações. E até os homens, né, ímpios, Constantino a história não diz que ele era ímpio, né? Mas era um homem que nunca se converteu, né, ao cristianismo. Ele fez isso mais pensando na política. Por isso que ele decretou essa data do dia 25 sendo o nascimento de Jesus, né? Por quê? Porque para ele tinha um grande interesse em manter a paz em Roma. Ele era o imperador da Roma Ocidental, junto com outros dois, né, imperadores do Oriente, e inclusive era até cunhado dele, Licídio, se eu não me engano, o nome do que ele deu até a irmã dele como para ser esposa desse homem, mas acabou brigando com ele também por causa de poder. Depois ainda matou o homem, quer dizer, um homem que dizem que ele não era não era ímpio, mas parece que sim, né? Aí no final da vida ele viu que a morte estava chegando, né, que estava rondando ele pediu para se batizar. Tomara que tenha se arrependido de tudo que fez, né? Mas foi ele que decretou o dia 25 como o feriado para se comemorar o nascimento de Jesus. Mas não tinha nem condição nenhuma de Jesus ter nascido nessa época, porque não está escrito na Bíblia. A gente só vai pelo que está escrito na Bíblia, né? A gente sabe que tem histórias e tudo, mas não seria possível, até pelo clima, né? Que lá em Israel seria inverno e José se deslocou para fazer o censo em Belém, que foi convocado lá, um censo lá pelo tal do Augusto, lá, César e tal. Aí decretou lá esse censo, como o IBGE faz hoje, né, para contar o número de pessoas, e ele teve que se deslocar com Maria para aquele lugar. E não poderia ir no inverno, porque naquela época não tinha transporte para abrigar as pessoas no inverno, né? Ele foi num cavalinho, sei lá, foi de cavalo, né, para lá, e a gente sabe o resto, né, o que aconteceu. Então eu vou aqui, vocês abram nas suas Bíblias no Salmo 128, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor nos seus caminhos, pois comerá o trabalho das suas mãos, que ele será tirar bem. A tua mulher será como videira frutífera da sua casa, teus filhos como plantas de oliveira roda da sua mesa. Vai só escutando, irmão. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor te abençoará desde Sião, tu verás bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Aqui fala sobre família, e hoje é um dia que as famílias, mesmo sabendo, muita gente sabe, outros não, né, que não é o nascimento de Jesus, mas há uma confraternização e a gente aproveita para proclamar mais a palavra, para evangelizar mais, né? Por quê? Porque isso é bom. E Deus permitiu por isso, né? E foi também o fim da perseguição, irmãos. Eu vou aqui trazer aqui os relatos. Foi o fim da perseguição, porque os cristãos, eles eram massacrados pelos imperadores romanos. Ou eles eram jogados dentro do Coliseu para as feras comer eles, e literalmente comiam, tá? Ou então, isso está na história do mundo, não é uma fantasia, né? A gente tem a Bíblia Sagrada, né? E tem também
os mártires aqui da Bíblia, né, que a gente sabe, e tem a história do mundo, né? Então está relatado lá nos ditos deles lá, que eles faziam isso mesmo, lá de Roma, lá dos decretos deles, que eles jogavam mesmo os cristãos para ser comido lá naquela arena e soltava os animais para despedaçar. E a maioria dos cristãos iam, né, e louvavam o nome do Senhor antes de ser comidos, iam sendo comidos, louvando. E quando não isso, o Nero, né, um deles, né, que é o Nero Pio, o pai mais perverso, que é o imperador Nero de Roma, que matou até a própria mãe, ele simplesmente pegava os cristãos, simplesmente não, né, uma coisa horrível, embatumava de betume, né, e acendia como tocha para clarear as ruas lá de Roma. Um absurdo, um absurdo. Isso a gente sabe que é o maligno, né, que agiu por trás dele. E outros imperadores também que fizeram muitas coisas ruins, né, com os romanos, né, os hebreus, né, os israelitas, né, os cristãos. E eles já estavam dominando Roma quando Jesus nasceu, né? Você vê que até João Batista teve dúvida, né, se era Jesus ou não, porque todo mundo pensava que Jesus vinha para libertar o povo politicamente, mas Jesus veio para libertar o povo da escravidão do pecado e não politicamente daquela situação dos romanos, né? Bom, irmãos, e tem algumas curiosidades que eu queria falar para vocês sobre isso. Constantino reconheceu o cristianismo porque queria paz no seu governo, né? Simplesmente por causa disso, porque era a maior confusão, maior bagunça, era guerra, e quanto mais se matava cristão, mais nascia cristão. Matava 10, aparecia 1000. E eles não tinham paz, ainda tinham os outros inimigos do Ocidente, né, do Oriente, que ele estava no Ocidente, né, que também confrontava com ele. Então ele queria pelo menos concentrar as armas dele num lugar, não dentro de Roma mesmo, que Roma eles estavam, os cristãos romanos, que também tinham se convertidos, que era romano, era cristão de tudo que era jeito, né, italianos, que a gente sabe que Roma é a capital da Itália. Então, irmãos, o que acontece é que essa brigalhada toda deixava o império dele confuso. O que ele fez? Ele resolveu se unir com os cristãos, até para poder governar melhor e dar conta dos inimigos exteriores, não de dentro da própria Roma. Isso foi então uma politicagem que ele fez, né? Ele usou inteligência e Deus também agiu aí, porque Deus deve ter mostrado para ele de diversas formas que não adiantava ficar matando cristão. Quanto mais matasse cristão, ia aparecer mais cristão. Tanto que ele se rendeu, né? E quando foi em 313 a.C., ele reconheceu, ele teve até o Edito de Milão, o fim da perseguição aos cristãos. Não só da perseguição aos cristãos, como a perseguição a todas as religiões também. Mas ele estabeleceu o cristianismo, oficializando dentro de Roma o cristianismo. Ele oficializou. E ele fez aquela uma mistura aí que só Deus sabe, né? E ele também convocou o Concílio de Nicéia. Já o Concílio de Nicéia, ele reconheceu, ele convocou, mas foi reconhecida a divindade de Jesus através de votos. Ele levou algumas pessoas para lá para votar e reconheceu a natureza divina de Jesus através de votos. Isso foi em 325. Ele também decretou o domingo como descanso, pegou o sábado, jogou o sábado para domingo e definiu a maneira de calcular a data da Páscoa. E fez isso, né, também. Fixou o dia 25 como Natal, como o nascimento de Jesus. A mãe dele era cristã. Então ele também não podia ir contra a mãe, né? Porque ele acreditou que respeitasse a mãe. Nero não respeitava, mas ele respeitava a mãe, né?
o pai dele era o Constâncio. Depois que Constâncio faleceu, ele se tornou imperador, mas ele se tornou imperador com mais dois imperadores. Então ele não era imperador absoluto, ele tinha que lutar ele lutou para ser o imperador absoluto e conseguiu derrotar esses dois imperadores aí que imperava com ele, o Império Romano. Porque o Império Romano naquela época era todos os lugares, o Ocidente e o Oriente. Eles tomaram conta do planeta todo, entendeu? Não era só em Roma, o Império Romano. Eles iam para todos os lugares para dominar todas as nações. E conseguiram, né? Só que depois isso aí caiu, graças a Deus. E o que eu quero falar com essa palavra aqui, irmãos? Essa palavra aqui é uma palavra abençoada, que logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor nos seus caminhos, pois comerá o trabalho da sua mão, feliz será e te irá bem. Ou seja, aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele, vai ter o trabalho das suas mãos, ou seja, não vai ficar sem trabalhar, não vai ficar sem alimento e será bem. Por quê? Porque quando a gente anda com Deus, tudo prospera. Não essa prosperidade que às vezes a gente escuta falar aí, não isso. Estou falando, a gente tem que ser próspero na saúde, tem que ser próspero nas finanças, tem que ser próspero na família, tem que ser próspero na saúde, tem que ser próspero em tudo. Então aqui está dizendo que ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e estará bem. Imagine um pai de família desempregado sem ter o que botar dentro na mesa, né? Tem que ter o pão de cada dia. A sua mulher será a videira frutífera da sua casa, seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Aqui está dizendo que a mulher será frutífera. É uma mulher sábia, uma mulher, não uma mulher omissa, nada disso, mas uma mulher que vai fazer as coisas dentro da casa como tem que se fazer, cuidar da casa, cuidar dos filhos, colocar comida na mesa, fazer as coisas, sabe? Deixar a casa limpa, aquelas coisas todas, né? E uma mulher abençoada, frutífera, que através das mãos dela, ela abençoa a casa dela e outras pessoas também, porque assim é a mulher frutífera ao lado da casa, né? E obediente. E os seus filhos como plantas de oliveira na roda da sua mesa. Ou seja, hoje em dia é mais difícil a gente ver pessoas ao redor da mesa, a não ser, por exemplo, no dia de hoje, vai ter muitas famílias ao redor da mesa hoje. Mas deveria ser todos os dias, irmão. Sabe por quê? Porque a mesa é uma referência. Uma referência que a gente tem dentro de casa, que a gente tem que sentar e comer juntos. O filho com o pai com o filho, com a mãe, com a irmã, com os avós, né? Tem que ser assim, essa comunhão, para saber o que o outro fala, o que o outro está pensando, que às vezes a pessoa está dentro de casa e às vezes não se conhece, né? Hoje em dia é um tal de celular, né? Um celular, eu sei que eu estou aqui no celular gravando esse vídeo, mas eu vou dizer para vocês, a gente tem que fazer isso depois, sair, não é ficar pregado em celular. A gente tem que se conhecer um outro dentro de casa. Imagina, a gente às vezes tá dentro de casa, mas não conhece o filho, não conhece o esposo. Por quê? Porque não tem muita conversa. A gente só vai conhecer uma pessoa quando a gente conversa com ela, como a gente convive com ela, quando a gente vê o que ela pensa, quais são os seus valores, né? E isso não está acontecendo muito. Mas eu venho aqui dizer para você que isso aconteça. Se você não tem mesa, compre uma mesa. Coloque a sua melhor louça, os seus guardanapos. Coloque um jarro de flores em cima, assim no meio, né? E você sirva a sua família ali. E vocês se confraternizem ali. Vocês conversem ali para ver o que seus filhos estão pensando, para você conhecer mais seu esposo mais a você, e para vocês orarem a Deus na hora que vocês forem tá se alimentando e agradecer aquele alimento ali. Muitos lá fora estão sem esse alimento. E também, né, ajudar o próximo, né? Porque a palavra do Senhor diz que tem 2 mandamentos que Jesus deixou. Amar ao próximo como amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, que isso resume os 5 mandamentos que estão lá em Êxodo 20, né? E
amar do Êxodo 20 está escrito, esses 5 mandamentos se resumem nesse aí, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu coração, sobre toda a tua alma, todo o teu entendimento. E os outros 5, que eram 10, né? São 10. E esses mandamentos não caíram, não. É que Jesus reduziu a 2. Mas a gente sempre lembra que a gente não pode matar, roubar. E esses 5 que não pode matar, roubar, adulterar, falar mal do próximo, ou maldizer do próximo, ter inveja, essas coisas estão nesse amar ao próximo como a ti mesmo. É difícil, mas não é impossível. O que você ama ao próximo? Não querer o mal dele, não roubar ele, não matar ele, não maltratar ele, não querer as coisas dele, entendeu, irmãos? Não falar mal dele, defamar ele, né? Sem nem ele tendo feito nada, ele não fez nada e você vai e fala dele, e ainda que ele tenha feito, ele vai prestar conta com Deus, você não tem nada que se meter, nem eu nem você. Isso eu tô falando pra mim também, tá? Falando pra mim também. Então, se reduziu a 2. E é isso que a gente guarda dentro do nosso coração, esses mandamentos. Quando a gente guarda os mandamentos, as coisas fluem na nossa vida. E essas palavras aqui se cumprem. Porque bem no começo está escrito, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O homem que teme ao Senhor e nos seus caminhos, ele guarda os mandamentos de Deus no seu coração e não faz essas coisas que eu acabei de dizer. Vamos lá para o 4, o versículo. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se você e eu cumprirmos esses mandamentos, seremos abençoados. Tem mais coisa, né, irmãos? Mas essa parte que eu falei, esses 10 mandamentos que eu disse, eles têm ramificações, né? Mas é isso. Para simplificar, é isso. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás bem Jerusalém todos os dias da tua vida. Então, todos os dias da tua vida você será abençoado. São 365 dias que tem um ano. A gente levantou de manhã, agradece, porque abrimos os olhos para Deus nos deu mais um dia de vida, uma noite e um dia. Porque a noite começa às 6 horas, né? Dizem que começa à meia-noite, mas não é verdade. Se você for na Bíblia, você vai ver que isso não é verdadeiro. Ao final da tarde já começa a noite, que a tarde já faz menção à noite do próximo dia. E só termina no final da tarde do outro dia, quando tem o sol se põe. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. O que significa isso? Você verá os seus netos, de repente até os seus bisnetos, né? E aí por diante, irmãos, o que significa ver os netos e bisnetos? Você vê a sua descendência aqui nessa terra, é uma grande bênção. É uma grande bênção você ver seus descendentes aqui na terra, você vê frutificar a sua família. Ah, mas como é que eu posso? Temendo ao Senhor, também orando por eles, orando pela família, orando pela sua descendência, orando pelos seus netos, bisnetos, tataranetos. Ainda não tenho bisneto, tenho só neto. Ore pelos netos futuros que Deus pode enviar. Senhor, o Senhor vai mandar netos, abençoa, que eles venham te seguir, que eles venham andar na tua presença, que eles não façam parte de estatísticas desse mundo. E o que são estatísticas desse mundo? Irmão, tem coisas horríveis aí acontecendo. Ore pela sua família, esteja em constante oração. Tessalonicenses fala, orai sem cessar. É no capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. A gente tem que orar sem cessar. A gente tem que estar com a oração direta sobre a nossa família e sobre a nossa vida, porque os dias são maus. Deus fala pra gente orar o tempo todo, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Se Deus te
Se Deus te acordar de madrugada, ore também. Irmãos, temos que orar sempre, 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 sempre. Sempre eu falo, é constante, em contínua oração. Em contínua oração. Eu estou aqui em Timóteo, 1 Timóteo. É 2 a Timóteo 5. Desculpa, irmãos, é Tessalonicense. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, né? Tessalonicense, estou no Timóteo, eu falei que era de Timóteo. Tessalonicense, capítulo 5, versículo 17. A 1 Tessalonicense, orai sem cessar. Antes fala no 16, regozijai-vos sempre. Irmãos, vamos perseverar em oração e leitura da Bíblia. Sempre estou falando isso, não vou deixar de falar isso, porque isso é o alimento do cristão. E o jejum. Tem que fazer, não adianta. Os dias estão mal, vamos fazer jejum, vamos orar. É oração sem cessar. Orar em espírito, às vezes a gente tem que orar em espírito por certas coisas que a gente não pode abrir a boca para falar. Entendeu? Então, ore pela sua família, ore pela sua descendência. Se você não tem mesa, já compre uma. Eu te dou esse conselho. Compre a mesa. Sabe por quê? A mesa faz uma união, né? Você é obrigada a estar ali naquela mesa. Você botou a comida naquela mesa, as pessoas têm que sentar. Não é cada um ir para o seu canto isoladamente. Tem adolescentes que pegam o prato, bota a comida no prato e entra dentro do quarto e fecha. Você sabe lá o que está passando com o seu filho e com a sua filha? Por isso que você tem que tentar tirar eles de dentro desses lugares. Para você conhecer mais, para eles terem confiança em você. Eles precisam confiar em você. Se eles não confiarem em vocês, que são os pais, eles vão confiar em quem? No mundo? Nas pessoas do mundo? Nos vizinhos? Não estou falando mal dos vizinhos não, mas a gente não sabe quem é que está ali naquela casa, né? Tem que ter confiança nos pais, porque os pais é que têm a obrigação de educar os seus filhos. Ver o que está acontecendo, ver o que eles estão lendo, ver quais as amizades, ver quais os pensamentos que eles têm. Porque assim, irmãos, a gente vai combater muitas coisas que o mundo ensina. E o mundo só ensina coisas esquisitas. Só ensina segundo o que eles pensam. Eles não têm... A palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno. Então vamos começar a mudar. Comece a orar até pelos esposos e esposa dos seus descendentes, para que Deus venha abençoar pessoas boas, pessoas tementes a Deus, para se casar com eles, para não ter julgo desigual. Já comece orando. Assim, ore pelos seus descendentes, ore para aqueles que vão se unir a eles também. A oração move muitas coisas. A gente pensa que no mundo, que a gente orando, a gente não está vendo nada, mas o mundo espiritual está se movendo ao nosso favor. Aprenda a orar pelos seus. E aprenda também a ter estratégias para que eles venham confiar em vocês e vocês venham saber o que eles estão pensando. Tem tantas coisas acontecendo aí. Pai matando filho, filho matando pai, coisa horrível, irmãos. Isso é falta de Deus no coração. Quando se tem Deus dentro de um lar, essas coisas não acontecem. E as coisas, elas vão seguindo um rumo normal das coisas. Então, irmãos, fica com essa palavra. E tudo isso que eu falei aqui de Constantino, irmãos, é a pura verdade, tá? Não fiquem chateados comigo porque eu trouxe a verdade para vocês. Se vocês forem nas enciclopédias, nas bibliotecas, vocês vão estudar e vão ver isso aí. Mas eu vejo assim, que Deus permitiu, para até que o cristianismo, né, se propagasse mais,
e a perseguição parasse. Em 313 parou de se perseguir cristão e as outras religiões também, né? Que eles matavam as pessoas, trucidavam as pessoas das outras religiões também, né? Era uma guerra, mas foi por causa do cristianismo, porque o cristianismo era mais forte. Então, Deus deu esse presente de que em 313 o Constantino, por situações políticas, resolveu reconhecer o cristianismo e decretou todo cristão não ia ser mais perseguido, nem as outras religiões também. Entendeu? E aí foi uma vitória para os cristãos, porque eles pararam de ser perseguidos, pararam de ser mortos, e a igreja, ó, foi para frente. Você vê que depois se estabeleceu a igreja cristã em todo o mundo. E foi por causa dessa atitude de Constantino. Claro que ele foi guiado por Deus. Irmão, não tem nenhuma autoridade neste mundo que não seja constituída por Deus. Por isso, cuidado com as coisas que você fala. Tem umas coisas que a gente não aceita, mas ele está lá por algum motivo. Pense nisso. Outra coisa que eu queria colocar é que quando Jesus estava no ventre de Maria, que eu estava vendo aquele filme de Jesus de Nazaré, irmão, não tem outro. Quando aquele filme ali, até o próprio ator se encaixou, né? Que ele até é venerado aí pelo povo idólatra, né? Que acha que ele era o Jesus Cristo mesmo. Ele mesmo se achou que é, tem que fazer até tratamento, não sei se você sabe disso. O ator que fez o Jesus Cristo de Nazaré, que tem os olhos azuis. Ele ainda estava falando, para, ele se converteu. Ele e toda a família. E o dono do filme, o diretor do filme era católico. Então ele fez esse filme baseado nisso, né? Mas o filme repercutiu em prisões, de pessoas de prisões chegar a entregar suas armas, entregar os seus... se converteu quando viu esse filme. Um filme de 6 horas, né? 6 horas esse filme tem. Irmãos, assim, é um clássico que não vai acabar, porque foi assim uma bênção, né? Esse filme de Jesus de Nazaré. Então eu estava vendo, aí teve uma parte que o José falou assim, até o imperador teve que obedecer a Deus. Ele chegou para Maria e falou, nós vamos para Belém. Porque em Belém ia ter o censo. Eu falei disso aqui antes, né? E esse censo foi colocado no coração do imperador daquela época, que era César, né? César Augusto, sei lá. Acho que era César Augusto. E ele não tinha censo. Não era costume de ter censo, mas ele resolveu que teria censo. Mas não foi ele, foi Deus que botou aquele negócio no coração dele, aquele negócio. Para José ir para Belém e Jesus nascer. Porque Jesus tinha que nascer em Belém. Ok? Se você for ver, aquela cidade de Belém era nada. Está escrito nessas escrituras. Era nada. Belém é a mais pior de todas as cidades. Mas foi a mais, né? A mais proclamada por causa do nascimento de Jesus. Todo mundo hoje conhece Belém. Belém não era conhecida. Era um lugar ermo. Sabe aquele lugar onde não tem nada? Aquele lugar, que lugar com o fim do mundo, terra de Cabum. Pois era assim Belém. Mas hoje Belém foi proclamado, foi levantada porque Jesus nasceu nessa cidade onde não tinha nada. E ele fez e levantou essa cidade com o nascimento dele lá. E naquela manjedoura humilde, todos pensavam que ele ia vir num palácio. O Filho de Deus não podia vir num palácio. O Filho de Deus não podia vir num palácio, irmãos. O Filho de Deus, ele tinha que vir, era exatamente como ele veio, numa manjedoura mesmo. Ele nasceu lá, para que se cumprisse, que ele era uma pessoa humilde. Ele tinha que ser um homem humilde, né? Isaías relata muito bem isso lá no capítulo 53.
E eu vou aqui desejar aí boas festas para vocês, bom final de tarde, bom almoço com seus familiares, que Deus abençoe, mas pense bem nisso. E que o dia de Natal, né, que foi decretado mesmo no sendo o nascimento de Jesus, você celebre com a sua família, que Deus gosta que as famílias se confraternizem, que as famílias se unam, que não briguem, e que um conheça o outro, e que sejam bênção nessa terra. Aproveite esse dia para isso, e também para propagar a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus precisa ser mais propagada. Os homens precisam dessa palavra, eles pensam que não precisa, mas precisam. Então a gente vai fazendo a nossa parte, tá bom, irmãos? Deus abençoe, ótima tarde e feliz festas. Que Deus abençoe vocês.